Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas? Bom, hoje eu já falei para vocês sobre a questão do sujeito e hoje eu vou falar sobre a questão dos predicados, tá? Essa é uma parte que eu gosto bastante também e tenho certeza que você vai gostar, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com uma frase, ela é muito simples, tá? Olha só. O Heitor grava as aulas. Bom, antes da gente qualquer análise, fazer uma coisa básica. Primeira regrinha da língua portuguesa. Heitor, qual a primeira coisa que a gente tem que analisar? Você lembra? A primeira coisa é sempre o verbo. Então você vai olhar para a frase e vai tentar achar o verbo. O Heitor grava as aulas. Você sabe, o é artigo, o Heitor é substantivo, beleza? As é artigo, aulas também é substantivo. O que sobrou? Sobrou grava, é uma ação, ou seja, nós chamamos de verbo. Beleza, Heitor? Já sei que grava é verbo, ok. Bom, para a questão, para você descobrir, na questão da sintaxe, as frases elas vão ter ali o sujeito, sempre vai ter o sujeito. Quem é o sujeito, Heitor? É aquele que vai fazer a ação, tá? A ação do verbo. Tudo aquilo que não for sujeito, nós chamamos de predicado, tá bom? Então vamos lá, grava. Quem grava? Pergunta para o verbo, quem grava? Qual é a resposta? O Heitor, tá? Repara uma coisa, o Heitor é que grava, tá? O Heitor é o sujeito, não é Heitor somente, é o Heitor, tá? Então a gente sabe que tudo isso é o sujeito. Tudo aquilo que estiver na frase que responda a pergunta é o sujeito, tá? Então, quem grava as aulas? Quem grava as aulas é o Heitor. Então, o Heitor é sujeito. E lembra, tudo que não é sujeito na sintaxe é o quê? Predicado. Então, esquece o sujeito. Filho, não precisa nem ler o que está escrito no resto. O resto vai ser sempre predicado. Ô, Heitor, eu tenho uma dúvida. Talvez seja essa a tua dúvida. Olha só. O verbo faz parte do predicado? Faz. Claro que faz. O verbo sempre vai fazer parte do predicado. Anota aí no seu caderno. Então, mas eu lembro que em determinada parte da sintaxe ele não vai mais fazer. Não, mas isso aí já não é o predicado. Isso aí é o objeto. Então, a gente já começa a fazer algumas diferenças na sua cabeça, tá? Predicado tem que ter o verbo. Então, o que é o predicado? É o que não é sujeito. Como é que eu começo a analisar, Heitor? Vai pelo verbo. Verbo, grava. Quem grava? Quem grava é o Heitor, nesse caso. Portanto, o sujeito, tá? Dentro da nossa língua portuguesa, geralmente, no dia a dia, nós utilizamos muito as frases nesta ordem. Primeiro vem, geralmente, o sujeito e depois o predicado. Mas nada impede que a gente fizesse uma inversão aqui de frase, tá? Ela podia vir ao contrário. Grava as aulas, vírgula, o Heitor. Podia ser. A gente não utiliza muito na nossa língua, mas tente não decorar a ordem. Geralmente as pessoas fazem o quê? O que vem primeiro é sujeito, o que vem depois é predicado. Não, mas faz essa ordem, pergunta pro verbo, tá? Porque às vezes pode ter uma inversão e a gente não perceber. Mas eu já vou mostrar isso para vocês. Bom, outra coisa que pouca gente fala, e eu acho legal eu falar para vocês, a questão do predicado, que é uma coisa que eu acho muito bacana, e acho mesmo, de verdade, eu gosto dessa parte, que é o seguinte, há basicamente dois tipos de predicado, tá? Podia pôr um terceiro, mas pronto. O que eu quero falar para você é que existe dois tipos de predicado. Nós temos um predicado, e presta muita atenção, que nós chamamos de predicado verbal, e nós temos um outro predicado que nós chamamos de predicado nominal, tá? Basicamente é o seguinte, o que você tem que saber? Toda vez que eu estou falando de um predicado verbal, eu estou falando daquele verbo que indica uma ação, tá? São os verbos comuns do dia a dia, aqueles que indicam uma ação, tá? Por exemplo, ele fala devagar, vai no verbo sempre, não sabe nem qual é a pergunta, mas vai no verbo, o verbo sempre vai te responder. O verbo falar está indicando uma ação, portanto nós chamamos ele de verbo nominal, tá? Heitor, e aí o predicado nós chamamos de predicado verbal. Quem é que fala devagar é ele. Ele é sujeito e fala devagar, é um predicado. Que tipo de predicado? Predicado verbal por causa do verbo. Ok, verbo
nocional. Então, por que você está falando nocional? Porque muitas vezes em prova, em questões, ele não vai falar que é um predicado verbal, porque fica fácil você ir no verbo e falar, bom, são os verbos mais comuns, você consegue fazer a ligação. Mas toda vez que tem essa palavra nocional está ligada à questão da ação, tá? Bom, e há um segundo tipo de predicado, o predicado nominal. O nominal é um tipo de verbo que alguns chamam não nocional. Olha que originalidade, né? Esses aqui são os verbos nocionais, aqui são os verbos não nocionais. Olha só. Que tipo de verbos são eles, Heitor? Eles não vão indicar uma ação, olha só, não, só vão indicar o estado, de como a pessoa está, como aquela situação está. O verbo vai indicar estado. Que verbo que indica estado? Você já sabe, a gente já falou na morfologia e eu já trouxe para vocês aqui na parte da sintaxe no início. O que é? O verbo de ligação. Olha só, ele está, ele é, ele está. O que é? É um verbo de ligação. Está triste. Triste é o que? É o estado. Estado no caso dele, tá? Ele está triste. No caso da frase é o ele, tá? O triste é o que? É o estado. Portanto, você vai utilizar um verbo de ligação. Repara, a estrutura é verbo de ligação, mais o estado da pessoa aqui, tá? No caso ele. O que isso indica? Que isso significa que esse verbo é um verbo não nocional. Por quê? Porque não indica uma ação do verbo nocional. Portanto, nós chamamos ele de predicado nominal. Então, predicado o que é mesmo? É o que não é sujeito. E quem é que está triste? Ele é sujeito. O que não é sujeito? Está triste. Portanto, está triste é um predicado nominal. Tranquilo? Tranquilo, né? Depois falando assim, se você não entendeu muito, revisa essa parte, volta um pouquinho e dá continuidade daqui, tá bom? Bom, agora eu vou falar para você, meu amigo, que é o seguinte, uma tabelinha que eu coloquei aqui para tentar simplificar, onde a maioria das pessoas se assusta quando vê isso. Só que eu vou te falar, é a coisa mais simples que tem na língua portuguesa. Quando você entende, você fala, puxa vida, eu demorei tantos anos para aprender, e agora era isso. Olha só. Presta atenção na questão dos verbos. Você está percebendo que verbo é uma coisa muito recorrente na questão da sintaxe, né? Porque através deles nós analisamos muitas coisas importantes, tá? E eu trouxe aqui uma tabelinha simples, tal, para você perceber. Olha só, toda vez que a gente for fazer algumas análises aqui na sintaxe, os verbos, nós classificamos os verbos em 4 tipos de classificação. Tá? Nós temos ali os verbos transitivos, que vão transitar, tá? Transitivos diretos. Já vou te contar o que é isso. Nós temos os verbos transitivos indiretos. Então, verbos transitivos diretos, nós colocamos VTD. Verbos transitivos indiretos, nós colocamos VTI. Também temos os verbos transitivos diretos e indiretos. Tem os dois. Pô, Heitor, dá para ter os dois? Dá para ter os dois, já vou explicar. Nós chamamos de VTDI, são as abreviações, simples. E também nós temos os verbos intransitivos, que não vão transitar em nenhum lugar, tá bom? Esses 4 tipos de verbo. Eu abreviei tudo para que você consiga observar, tá? Ali, em vermelho, eu coloquei 4 frases. Olha lá comigo. Vamos ler as frases. Muitos viram a propaganda. Eu gosto de dar aulas. Os professores recebem elogios de seus alunos. E o homem morreu. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer? Verbo. Então vamos sublinhar os verbos. Viram. Gosto. Recebem. E morreu. Primeira coisa. O que você tem que saber? Bom, primeira coisa, os verbos, né? Como é que eu sei se é um verbo, se é outro, se não é? Depende do que está depois do verbo. Então, presta atenção. Para eu classificar um verbo transitivo direto, eu tenho que saber o que é o meu objeto. Peter, que objeto? Agora confundiu. Não confundiu nada. Olha só. Muitos viram a propaganda, correto?
Quem fez a ação de ver a propaganda? Muitos. Então nós temos aqui um sujeito. O sujeito é muitos. Sujeito. Fala para mim aí na sua casa, ou no local que você está. Qual é o predicado? Viram a propaganda. Correto? Fácil, né? Pergunta. O verbo viram tá no predicado? Tá, não esqueça. Então, o que é o objeto? Objeto, filho, é o seguinte. É o que está no predicado menos o verbo. Olha só que simples. Então, olha só, não dá para você descobrir o objeto. Por isso que eu falo de predicado antes de falar de objeto. Filho, descobriu o predicado? Beleza. Arranca o verbo. Arranca o verbo. A propaganda. A propaganda é objeto. Beleza? Pega a frase e vai no verbo. Pergunta para o verbo. Quem é o sujeito? Descobre. O que não é sujeito é predicado, incluindo o verbo. Beleza? Arranca o verbo é o objeto. Ou seja, sujeito, muitos, predicado, viram a propaganda e objeto, a propaganda. Tá? Pô, legal, né? Maravilha. Olha só. Lembra quando eu falei para vocês na aula lá de morfologia, que eu falei das preposições? Eu falei, filho, não avança essa aula de preposição se você não sabe as preposições, porque isso vai te ajudar em muitas coisas da língua portuguesa. Pois é, aqui é fundamental. Se você não lembra, não sabe o que são preposições, para a aula, volta lá no vídeo, lá de morfologia lá atrás, e vai assistir um pouquinho de preposição, vai estudar um pouquinho sobre essa área, tá? O que eu quero que você entenda aqui, presta muito bem atenção essa questão. Você vai olhar para o objeto, ó, presta atenção, olha para o objeto e procura preposição. Tem preposição? O A é o quê? O A é artigo, você sabe já, por quê? Porque vem acompanhado de um substantivo, que é propaganda. Lembra disso? Artigo e substantivo andam juntos. Tem preposição? Não, então não estou vendo nenhuma preposição. Pois é, porque não tem mesmo. Toda vez que no meu objeto não tem preposição, filho, se não tem preposição, esse objeto será chamado de objeto direto. Direto. Por quê, Heitor? Porque não tem preposição. Não prep. Beleza? Tranquilo, né? Olha essa segunda frase. Eu gosto de dar aulas. Verbo, gosto. Quem que gosta? Quem faz a ação de eu que gosto? Eu é o quê? Eu é sujeito. O que é predicado? Gosto de dar aulas. Por que é predicado? Porque não é sujeito. Que não é sujeito é predicado. Gosto de dar aulas. Inclui o verbo. Arranca o verbo, Heitor. O que sobrou? Arrancou o verbo, filho, sobrou o quê? Objeto. E tudo objeto direto ou indireto? Você vai fazer a velha pergunta. Tem preposição? Bom, de dar aulas. Opa, achei aqui. O de, olha só. Pô, Heitor, de preposição, lembra delas? A, ante, após, até, com, contra, de. Opa, de, olha o de. De é preposição. Quando tem preposição no meio do seu objeto, nós chamamos de o objeto de objeto indireto. Objeto indireto ou OI. Objeto indireto, são as abreviações. O que você tem que saber, filho? Se eu classifiquei meu objeto como objeto direto, você vai classificar o seu verbo, o verbo da sua oração, como verbo transitivo direto. Classificou em objeto direto? É um VTD. Se é um AD, é um VTD. Se tem um objeto direto, sem preposição, nós temos um verbo transitivo direto. Se você classificou como objeto indireto, ou seja, tem uma preposição no meio, o que significa? Se no meio do objeto tem uma preposição, nós classificamos esse objeto como objeto indireto. Se é indireto,
O meu verbo é transitivo indireto também. Tranquilo, né? Beleza? Então você classifica aqui, ó, verbo transitivo indireto. E meu objeto? Meu objeto é objeto indireto. Entendeu a relação? Então dá para ter um VTD com um OI? Não, não existe. Por isso que eu pus a tabela. Agora você entende da tabela, né? Se eu tenho um VTD, eu tenho um AD. Se eu tenho um VTI, eu tenho um AI. Olha só. Simples assim, tá bom? E Heitor, dá para ter os dois? Dá? Relaxa, calma, muito tranquilo. Olha só, vai no verbo. Você percebe? Sempre começa pelo verbo. Começa. Vai. Heitor, já sei muito, vou avançar. Não pula as etapas. Vai pro verbo. Os professores recebem. Quem que faz ação de... Quem recebem? Bom, quem recebem são os professores. Os professores sujeito. Predicado, o que que é? Recebem elogios de seus alunos. Tá? Predicado. O que que é objeto? Tira o verbo. Elogios de seus alunos. Objeto. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, recebem elogios de seus alunos. Olha só, tem preposição? Tem preposição. Só que é o seguinte, você tem que ler a frase, aí que eu quero que você preste atenção. Olha só, os professores recebem elogios. Se eu digo para você que os professores recebem elogios, só até aqui, eu estou falando uma coisa específica, que os professores recebem elogios. Se eu falo que eles recebem elogios de seus alunos, eu já estou especificando, é uma segunda informação. Olha só, aqui em cima, dá para eu dividir? Eu gosto de. Eu gosto de dar aulas. Pronto, não dá para dividir. É uma informação só. Nesse caso, eu tenho duas. Por isso que é importante ler o que está escrito. Não adianta você simplesmente analisar sem ler o que está escrito. Quantas informações relevantes eu tenho? Os professores recebem elogios. Isso é uma. Que os professores recebem elogios. Agora, quando eu falo que eles recebem elogios de seus alunos, é uma segunda informação. No primeiro caso aqui, recebem elogios. Eu tenho preposição? Não tenho preposição, Heitor. E de seus alunos? Pô, Heitor, tem o de, de novo. Pode ser. O de aparece bastante mesmo nas preposições da sintaxe. Tem preposição. Heitor, então como é que faz? Simples. Esse primeiro objeto, recebem elogios, nós chamamos de objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. O segundo, de seus alunos, tem preposição? Tem. Se tem preposição, é um OI, objeto indireto. Portanto, o nosso verbo recebe, nesse caso, será um verbo transitivo direto e indireto, porque nós temos um objeto direto e indireto. Tranquilo? Olha só. E o último caso, olha só que bacana, que legal. O homem morreu. Filho, tem alguns verbos. E pela questão aí, se você ler mesmo a frase, você vai sempre perceber, então não precisa decorar. O homem morreu. Só por si só, essa frase, ela já sintetiza tudo aquilo que é importante, tá? Não precisa de complemento, não precisa de mais nada. Morreu, acabou. Pronto. O verbo em si só não pede mais nada, mais nenhuma informação. O homem morreu, acabou. Você já sabe tudo aquilo que é preciso saber. Tá? Quando isso acontece, quer dizer o quê? Alguns verbos são tão significativos que não precisam de complemento. Portanto, acaba nele. Olha só. O homem morreu. Toda vez que isso acontece, nós falamos que este verbo é intransitivo. Tá? Não precisa de transitar em nenhum lugar. Não precisa de complemento. De nada. Mas vai para o básico. Olha para o verbo. O homem morreu. Quem que fez a ação de morrer? O homem. O homem é o sujeito. Quem é o predicado? O predicado tem, viu? Predicado tem. É o morreu. Só o verbo, paciência.
Agora, qual que é o objeto? Arranca o verbo do predicado. O que sobrou do predicado? Nada, não tem nada. Por isso que toda vez que eu tenho um verbo intransitivo, eu não tenho nenhum objeto. Tranquilo? Sossegado, né? Essa é a questão dos verbos transitivos direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto indireto e verbo intransitivo. Então, na sua cabecinha, o que você tem que saber? Verbo transitivo direto vai ter um objeto direto, significa que eu não tenho preposição. O verbo transitivo indireto, ou seja, eu vou ter ali um objeto indireto, significa que eu preciso de uma preposição. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. E toda vez que eu tiver um verbo intransitivo, ou seja, ele se complementa por si só, eu não terei nenhum objeto. Tá bom? Vamos lá para a próxima etapa agora? Vamos lá? Olha só, meu aluno e minha aluna, antes da gente entrar nos termos acessórios da oração, tem 2 pontos que eu quero citar aqui para vocês que eu acho muito legal. Primeira coisa que é a questão da topicalização do objeto. Calma, fica tranquilo, eu vou te falar. O que é isso? É aquela questão da inversão que eu te falei, né? Pra você prestar sempre atenção e tomar muito cuidado. Primeira coisa numa análise de sintaxe, você vai o quê? Vai no verbo. Então vamos lá. Da Ana, eu gostei. Bom, olha só. Gostei é o verbo. Que verbo que é? Ainda não sei, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, separar o sujeito do predicado. Quem que gostei? Eu. Então vamos lá. Sujeito, vou pôr assim, é o eu. O que é o predicado? Heitor, você disse que predicado é tudo aquilo que não é sujeito. E nesse caso, também é, tá? Tira o eu e vai lá, que é da Ana gostei. Então vamos fazer a inversão, porque ela está ao contrário por causa da vírgula, tá? Gostei da Ana. Olha só, na verdade essa frase, dentro da estrutura que nós costumamos utilizar, o que seria? Eu gostei da Ana, só que às vezes ela veio ao contrário e coloca uma vírgula no meio. Então presta atenção nisso, tá? Eu gostei da Ana. Nesse caso, o sujeito é o eu, o predicado gostei da Ana, tá bom? Presta atenção no verbo. O verbo gostei da Ana. Esse é o que? É um de mais a. O de tem preposição, tá? Qual que é o objeto? Antes de falar a classificação. É o tudo que não é o verbo da Ana. Se tem uma preposição, é um objeto indireto. Então você sabe que é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, o nosso verbo, que é o gostei, é um verbo que? Transitivo indireto. Tá bom? Presta atenção na questão se a preposição ela pode vir escondida e também na questão da inversão de frase. Tá bom? Bom, a segunda coisa que eu quero dizer, que muita gente confunde às vezes, por isso que eu não gosto muito de falar nessa questão do automático e esquecer de ler a frase. Quando a gente fala, pô, Heitor, às vezes a questão do objeto indireto, ou seja, aquele que tem ali a preposição, aquilo não complementa. Então, olha só para não confundir na sua cabeça, já separa isso que vai te facilitar em muitas coisas na sua vida, tá? A diferença entre objeto indireto e complemento nominal. São 2 coisas que sempre as pessoas confundem e aqui é a minha função separar. Só para você não esquecer, quando eu estou falando de objeto, não esquece que ele está sempre ligado ao verbo. Por isso que a gente sempre fala da sintaxe verbo, verbo, verbo. Como é que eu sei se está ligado ao verbo ou não? Você vai ter que ler a frase e ver o contexto da frase. Exemplo, preciso de dinheiro. Quem que precisa? Eu preciso. Tem um verbo, preciso. Quem precisa de alguma coisa. O de dinheiro está ligado ao verbo preciso. Tá bom? O objeto indireto, que é a questão do aquilo que não é sujeito, ou seja, o predicado menos o verbo, que é o objeto de dinheiro, está ligado ao verbo. Olha a segunda frase, complemento nominal. Qual que é o... Esperança é verbo? Esperança de sucesso? Não. Você está na esperança de sucesso. O de sucesso está ligado à esperança.
que não é um verbo. É a esperança, um substantivo. Olha só, olha a diferença. Sutil, né? Às vezes uma frase passa despercebida, a gente não percebe. E a esperança, por sua vez, que se liga o de sucesso, desculpa, que está ligado à questão substantiva, à questão de um nome. Por isso, ele complementa o nome, complementa o substantivo. Tá? O de sucesso está complementando aquilo que se espera. A esperança do que? De sucesso. Não tem nada a ver com não tem verbo. Tá? Às vezes essa é uma diferença sutil, que numa frase a gente passa despercebida, tá? Mas não esquece, objeto direto ligado ao verbo, enquanto a complemento nominal, completa o nome, substantivo que não tem nada a ver com o verbo, não tem esperança de sucesso, tá bom? Vamos lá agora então para o nosso próximo tópico? Olá, meu aluno, vamos dar continuidade agora então na questão dos termos dos acessórios da oração. Olha só. Existem alguns termos, algumas palavras, algumas expressões que nós utilizamos nas orações sintáticas para expressar algumas qualificações, tá? Eu trago para vocês aqui os 5 acessórios das orações que nós temos, 5 termos, que são muito fáceis, tá? Se você prestar atenção, observar bem, você vai ver que não é difícil, tá bom? Primeiro deles, a questão do adjunto adnominal. Olha só que legal. Adjunto, percebe? Adnome, nome. Termo que determina um nome, adjunto adnominal, termo que determina um nome. Olha só, eles vão... o adjunto adnominal são palavras que vão especificar, vão dar direcionamento de acordo com aquilo que vai representar na frase. Então, por exemplo, no exemplo, os alunos serão aprovados. Você percebe que o os, nesse caso, é um termo que vai determinar, vai especificar a qualificação do nome. Que nome? Do substantivo principal da oração, do núcleo da oração, o substantivo. Nesse caso, alunos, que é a palavra principal, adjunto ao nome, junto ao nome, os está especificando, está determinando um nome, tá? Os alunos. No segundo exemplo, a gente tem aqui o substantivo aluno, e a gente tem uma palavra junto que vai especificar, não é de qualquer aluno que eu estou falando do aluno estudioso, que é aprovado. Então, essa palavra junto ao nome, que está determinando ao nome, é um adjunto adnominal, nesse caso, estudioso. Já o adjunto adverbial, se o adnominal está junto de um substantivo, o adverbial vai estar junto a um verbo. Então vai exprimir uma circunstância qualquer do verbo. Olha só, 2 exemplos. Os povos antigos trabalhavam mais. Qual é o verbo? Trabalhava, você já sabe, né? Fácil. Mais, o mais está aplicando uma circunstância ao verbo, né? Está dando a ideia de quantidade. Mais, trabalhavam mais. Li vários livros durante as férias. Olha aqui, eu estou falando de um período específico, tá? Li vários livros. Quando? Durante as férias. Durante as férias está especificando quando que foi feita a leitura, tá? Para que você saiba, gente, é o seguinte. Pode ter vários tipos de adjunto adverbial, tá? Pode ser de tempo. Aqui é de tempo, durante as férias. Está falando de um tempo específico. Mas pode ser de várias coisas, pode indicar o lugar, pode indicar um modo, pode indicar um meio e tantas outras coisas, tá? Adjunto adverbial tem uma variedade de coisas, tá? Ele vai estar sempre junto ao verbo e vai especificar, vai dar alguma circunstância ali ao verbo. Muito fácil, né? Adjunto adnominal e adjunto adverbial não tem o que errar. Acha o verbo, acha o nome, você vê o que está perto. Muito simples, tá? Aposto e vocativo. Isso é muito legal que muita gente confunde um pouquinho. Mas olha só, como que você vai determinar o que é um aposto e o que é um vocativo? Muito, muito fácil, nunca mais esquecer. O aposto é um termo que esclarece outro. Olha só, eu podia falar José falhou. Só que eu quero especificar quem é o José. Portanto, é um termo que esclarece outro. Ou seja, ele vai especificar, vai dar mais detalhes sobre aquela pessoa que eu estou falando. Olha só que legal. José, o Salvador da Terra, falhou. Quem que é o Salvador da Terra? É o José. Portanto, o Salvador da Terra está especificando características de quem? Do José, que ele é um Salvador da Terra, no caso. Portanto,
é um termo que esclarece outro. Tranquilo, né? Aposto, ele vai especificar as qualificações ali do sujeito. E o vocativo? Pô, vocativo, olha só, vocativo, ele vai chamar. O vocativo é um chamamento. A classificação dele é de vocativo, tá? Não tem uma qualificação mais específica disso, não. Ó mar, por que não me levas? Ó mar está invocando, está chamando, tá bom? Vem. E é outra coisa, né? Muita gente fala, o vocativo ele só tá no começo da frase. Em 99% é verdade, mas não necessariamente, tá? Não é só porque está entre vírgulas que é um aposto. Geralmente o aposto está entre vírgulas porque está especificando. Mas não é, pode ser que, olha só, vem minha amiga, inverte isso aqui, minha amiga vem abraçar o vitorioso. Podia ser, não podia? Da mesma forma, só está depois da frase. Ele está chamando, é para quem eu estou me direcionando. Portanto, o vocativo ele é simplesmente um chamamento, é para quem eu estou direcionando a frase. Somente isso, tá bom? Muito simples, né? Por fim, a questão do predicativo do objeto. É muito tranquilo, tá? Por quê? Porque ele é uma qualidade, presta atenção, uma qualidade ou opinião do sujeito. Tá? Que vai se encontrar onde? No objeto. Não vou fazer análise sintática, mas olha só. Torcedores chamam verbo. Verbo, tira o verbo. Isso aqui é o quê? Objeto. Ronaldo de Pipoqueiro. Então, o predicativo do objeto vai estar dentro do objeto. Tá dando uma opinião do sujeito? Tá. Olha só. Quem é que chama o Ronaldo de Pipoqueiro? São os torcedores, tá? Então, estou falando de uma opinião do sujeito, nesse caso, de pipoqueiros, que é o que é a opinião no caso. Portanto, aqui lá é um predicativo do objeto, uma parte do objeto dentro do predicativo, óbvio, que está se relacionado aqui à questão da opinião do sujeito. Portanto, muito simples, né? Adjunta de nominal, junto ao nome. Adjunta adverbial, junto ao verbo. Aposto vai esclarecer, especificar aquilo que está se falando do sujeito. O vocativo é só o chamamento e o predicativo do objeto. Está falando da qualidade, da opinião do sujeito dentro do objeto, que está dentro do predicativo, que vai falar sobre a questão do sujeito. Muito fácil, né? Pois é. Vamos então agora para o próximo capítulo. Vamos lá?